Bom, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Então, nós vamos dar início à nossa 202ª sessão ordinária da Deixa eu CPG. apresentar. Você vai colocar aqui? Vou apresentar a tela aqui para... Pronto? Tudo certo. O primeiro item é a gestão da pós-graduação em geral. O primeiro item é a prorrogação do prazo para utilização do auxílio financeiro, previsto na chamada CPG, da FEA 01/2022, tanto do PROAP quanto do PROAP ao XP, que fala? Isso, acho que Ao XP. Foi aprovado a de referendo, a gente ganhou acho que 2 meses, né? Isso, professor. Terminaria dia Terminaria em 14/4, né? 14/4 e foi para 14/6. Isso. É uma data que a CAPES prorrogou, né? A própria CAPES prorrogou. E daí, como a nossa chamada era desse auxílio, né? A CPG também prorrogou. E aí a gente tem um tempo, mas assim, a gente tem que... A verba utilizada tem que ser utilizada e comprovada, tudo dentro, mais pelo menos uns 10 dias antes, né? Ou essa data? Essa data é para a realização do evento, né? Daí, então, por exemplo, se você for comprar uma passagem aérea, tem que ter viajado até essa data aí, para trazer os tickets. Então, não é tão simples assim gastar o dinheiro no período. Tem que ver que pareça. Bom, então, a gente pode fazer todos juntos? Pode fazer uma pergunta? Pode. Vocês sabem dizer se está utilizando as verbas, se está sobrando verbas? Sim, tem sido utilizado, Ademar. A gente teve, atualmente, eu falei com a Ana Paula da Medicina, que essa verba é aquela é um próprio XP da CPG, né, que ficou definido para a utilização dos alunos, né, para os alunos solicitarem o recurso financeiro. Para inscrição em congresso, é em torno de 7 mil que tem ainda, diárias 4 mil e uns quebradinhos, e passagem aérea 8.380. Acho que tem, mas foi bem utilizada. A gente pode fazer depois uma prestação de contas, né, dos recursos que foram utilizados ali ao longo do ano, né, que começou essa chamada em setembro do ano passado. É porque eu conversei com uma aluna e eu falei para ela dessa verba, ela nem sabia. Por mais que divulga, as pessoas não olham direito e-mail, Às vezes a pessoa... O pessoal não olha mais e-mail, né? A galera jovem aí parece que não quer saber de e-mail mais. Às vezes a pessoa perde uma oportunidade porque às vezes não sabe, né? Assim, eu pergunto só por Verdade. Mas foi um e-mail, né? Sim, a gente mandou alguns, né? Eu utilizei 2 vezes. Teve um aluno que entrou em contato comigo semana passada, ele não é bolsista, ele queria saber se ele poderia pedir o recurso. E não tem restrição. Então tem isso, né? Às vezes a pessoa não viu a chamada, não leu com atenção, tem uma ideia de algo, né? Bom, já que a gente já falou desse evento, a gente pode aprovar aqui nesse evento? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O primeiro já está ok. Então, o segundo é o requerimento de auxílio financeiro feito pelo aluno Vitor Daniel Vasconcelos, do curso de doutorado do PPGCC, para pagamento de 3 diárias, referente à participação no evento. Encontro de estudos em estratégias, 3ES, dia 16 até dia 18, até hoje. Aquele evento da Amparo, eles divisional da Amparo. Tá. E já foi aprovado a de referendo pela CCP e CPG, então a gente só está referendando aqui. Vamos fazer em bloco para o restante. O 3 é o plano de aplicação da CPG PROAP ao XPE 2023. E esse a CPG da Faculdade de Medicina vai realizar um peticionamento referente à concessão da pró-reitoria, as CPGs do campus aqui de Ribeirão Preto. Para isso é necessário fazer um plano de aplicação da CPG sobre a sua coordenação até dia 5/5. Então, nós estamos atrasados? Não, a gente já fez. Né? É por isso que vai referendar ele. Ah, tá. É que não está escrito aqui referendar. Você pode abrir aí? Você já abriu?
Não, é que não apareceu Ah, tá, faltou, aprovado. é verdade, pessoal, faltou Aí eu vi e colocar. falei, nossa, tá atrasado, 18 de maio. Não, a gente mandou no dia 5 mesmo, a gente enviou. Mas tá o que a gente sempre usa, que é É, verba para eventos. Tá tudo... ficou diária, despesa com locomoção, né, passagem. Mas o ano passado a gente conseguia mexer nessas alíneas, né? É possível mexer ainda, professor, é que a gente tinha esse prazo curto, né, para responder o plano de aplicação, mas depois a gente solicitou ano passado, acho que em 2, 3 dias eles alteram as alíneas, só precisa do ofício CPG, caminha para o pessoal da medicina e eles fazem. Porque é difícil a gente saber o que vai acontecer, né? No ano passado, por exemplo, quando liberou, né, Thiago, vieram vários pedidos de congresso, e aí às vezes você tinha mais dinheiro para uma coisa e menos para outra, como é que você vai saber o que vai surgir, né? Então foi tranquilo ano passado para resolver isso. Desce ali embaixo, só tem que dar uma coisa, esse serviço terceiro serve a inscrição para o congresso. Isso, é isso mesmo, professor. É isso mesmo, essa é a ideia. Inscrição em eventos, congressos. É só para saber se continua sendo o que a gente sempre falava para os alunos, diária promoção e inscrição. Diária alimentação, né, pai? Eles falam para transporte ali, né, hospedagem. Esse valor aí é referente ao item em cima? O detalhamento. Isso. E aí, Errada a soma? Acho que não, né? 9.540. E esse valor é para os alunos e usarem nos eventos. É assim, alunos e professor. professores. Essa verba ela vem para a CPG, né? Aqui embaixo, ó, tá vendo? Tem todas as CPGs do campus aqui. Então essa é o valor que a FEA recebeu. Na CPG, em discussões passadas, ficou definido que esse valor seria oferecido através de chamada para os alunos. Tá? Então, assim, é o que a gente tem feito. Esse valor aqui, a gente ainda vai ter, assim que for aprovado pela CAPES, esse plano de aplicação, daí a CPG vai ter que fazer uma chamada. Daí vai ser definido o público-alvo, entendeu? Daí a gente vai colocar essas informações. Isso é dividido entre os 3 programas? Mas não... Não é igual. Conforme vem demanda. De acordo com a demanda. Porque a gente até pensou nisso, né? Quando eu entrei na CPG, a gente percebeu que, às vezes, coincidentemente, tinha mais pedidos da contabilidade. E não tem tantos eventos da economia. Não, mas e vamos supor que não tem eventos da economia naquele período. Aí a gente divide o dinheiro sobra. Entendeu? Então, a mesma coisa se fosse assim, uma época boa para a economia, e daí não tem... Aí a gente divide o dinheiro, aí não tem nada da contabilidade, nem da administração, aí sobra o dinheiro e o pessoal da economia não consegue fazer. Então, a gente achou mais interessante ir pela demanda mesmo. Até porque o aluno mandou para o congresso, aprovou, tá tudo já engatilhado, né? E essas coisas é naquele momento, depois só o ano que vem, né? Então, eu achei que ficou bom, assim, não tivemos nenhum... Na verdade, até sobrou, né? Sobrou, então, mas a verba foi maior do ano passado, né? A gente, só de saldo que eu falei, dá mais de 20 mil, né? Que sobrou do que a gente utilizou. Então, dessa vez vai ter uma verba um pouco... Só 9 mil. O ano passado... Não foi que era acumulado de anos anteriores também, não? Eu acho que foi, não foi? Será que é isso, então, professor? Foi. Pode ser que eles, então, acumulem esse saldo remanescente com essa nova plano de aplicação, né? Porque o PROAF, eles vinham fazendo isso, parece que esse ano eles não vão prorrogar mais. O PROAF era 2015, né? Foi prorrogando até... Foi prorrogando. Então, é bem provável que esse valor é um valor alto por causa de acumulado. Podemos passar para o item 4? E esse aí é só no Brasil, né? Você fala para a utilização de... Só nacionais? Não tinha. Não. Mas como o valor é baixo... Isso que eu ia falar, o problema é suficiente. Mas o aluno pode, por exemplo, utilizar uma parte e o resto... Acho que não. Acho que uma... Pode. Mas eu acho que ele tem que pagar uma inscrição inteira, né? Por exemplo. Não, se for usar para inscrição, tem que ser inscrição inteira. Mas não é que você pode usar... Diária, principalmente, né? Você pega o dinheiro e você paga a diferença. Eu gosto de diária por isso, porque daí você usa como você quiser. Porque você fala assim, o evento tem 5 dias, você pega a diária de 5 dias. E aí, se for internacional, por exemplo, e você tiver, sei lá, 300 euros, é uma baita grana, dá para pagar. Você fica num Airbnb. É que o valor vai dar Airbnb baratinho. Vai dar uma ajuda.
Eu fiz isso ano passado, quando eu fui no congresso, que o dinheiro que a gente tinha dessas verbas todas aí não dava para pagar. Aí eu peguei só em diária, daí eu paguei do meu bolso a passagem, tudo. Você dá uma amenizada no preço. Com certeza alguma coisa fica, né? Mas já é lindo, já ajuda, É, né? já ajuda. Eu gosto de diária também. Bom, podemos mudar para o próximo, item 4? Sim. Próximo é a avaliação do reconhecimento de título de doutorado obtido no exterior pelo senhor Daniel Araújo, João Holland, da Universidade de Kent, na Inglaterra, conforme o capítulo 3 do reconhecimento de títulos, do artigo 100, a CPG deverá proferir parecer circunstanciado sobre o mérito de atividades acadêmicas, qualificação da instituição e do trabalho apresentado, encaminhado para a deliberação da CAC. Então, na verdade, isso vem para cá. Aí, se é um trabalho da área, por exemplo, nesse caso aqui foi de economia, a gente passa para o departamento de economia, e aí, quer dizer, o departamento não, né, a CCP, e aí tem a indicação. Nesse caso foi o professor Alex. E aí, esse trabalho provavelmente está acontecendo mais lá na FED de São Paulo também, no departamento de economia, deve ter. Normalmente são 2 que avaliam. E aí vai para a CAC, que tem essa deliberação. E o parecer foi favorável do professor Alex, no dia 15 de maio. Abriu aqui? Abre, professor. Eu já passei. Esse aqui é o modelo que a Pró-Reitoria, né? Envia Você pra- tem que fazer análise de preencher. mérito, da dissertação tese, análise mérito das atividades acadêmicas desenvolvidas. E a conclusão. Foi favorável. Algum comentário? Então, vamos lá para o item 5. Pedido de equivalência de título convalidado somente no ambiente da USP, no âmbito da USP, feito pelo professor Lourenço Sene Paz, conforme previsto no artigo 95 da resolução número 7493, de 27 de março de 2018, fala que a análise será realizada com base em pareceres circunstanciados emitidos pela CCP. A documentação apresentada, levando em conta a qualificação da instituição, o mérito das atividades acadêmicas e da dissertação ou da tese. Não é exatamente a mesma coisa do de cima, né? Porque o de cima seria um reconhecimento de título de doutor. Esse aqui é uma equivalência, porque ele vai fazer um concurso de livre docência, é isso, né? Isso, ele vai se candidatar, né? Acho que a inscrição termina no final desse mês agora. É da contabilidade, né, esse caso. Né? Economia. A economia também. E o parecer foi favorável. Tudo bem, pessoal? Algum comentário? Podemos fazer a votação em bloco do item 2, 3, 4, 5? Então, Uma dúvida específica. pode falar. Uma solicitação de um parecer, meter hoje. Eu tenho dúvida quando a gente fala assim, parecer favorável. Nesse caso, a gente está fazendo, usando a decisão da CCP da coordenação. Ou tem um documento como aquele ali. Não, é um parecer do... O que diz o regulamento, o regimento é um parecer circunstanciado da CCP, né? Esse é o termo que consta lá. Esse documento aí que eu tenho conhecimento. É esse que a gente está usando. Então. É que eu achei que teria outro documento. Porque lembra que a gente conversou? É verdade. Pareceu mais um despacho do que um parecer circunstanciado, né? Que era um documento diferente. Mas o senhor encaminhou, professor, ou não? Eu fiquei em dúvida, assim, com base no parecer, eu queria confirmar. Tá. Então, esse aqui vai ser suficiente nesse caso. São vocês que decidem. Mas é esse jeito aqui que é o parecer circunstanciado que eles pediram. Então, o parecer circunstanciado, professor, eles no regimento, ele não cita um modelo, né? A CPG, em discussões anteriores, definiu aquele modelo que a gente enviou por e-mail. Mas ele tem essas, só para esclarecer, tá? Ele tem todas essas questões aqui, né? Qualificação da instituição, mérito das atividades, mas ele é mais descritivo, né? Eu tinha entendido que tinha vindo descritivo já. Não, descritivo não. Não?
Corre o risco da gente enviar isso e eles devolverem, será? Esse é interno, professor, ele para na CPG. A partir do momento que a CPG aprovar, ele já tem esse equivalência, né, que é o termo, Ah, entendi. para Então se não está inscrever naquele no formato lá. concurso, isso. Então, em princípio, não teria grandes problemas. Bom, podemos Eu só encaminhar. posso votar a favor, né? Foi você que fez a assinatura? Tá. Mas você não tinha nenhuma situação estranha, né, nessa avaliação, não? Então, era só botar no parecer mesmo, né, que faltou. Não tinha... Assim, vocês sabem, estão cientes, né? Teve a transição na economia. Sim. E aí, Mas você era o vice, né? Aí veio esse pedido. No meio da transição. Assim, a primeira reunião do Viscacelma tinha esse pedido. E aí eu lendo lá o encaminhamento, né, que chegou, foi o meu entendimento que isso aí era suficiente. É que tem assim, um modelo. Isso é uma razão. A outra é que a gente queria pautar agora nessa semana. E aí eu achei que podia não dar tempo. Por isso que a gente encaminhou dessa forma. Tá. Mas se a CPG achar, não, precisamos de uma coisa mais detalhada, a gente volta, pede, mas aí a gente precisa de mais prazo. Não sei. Mas acho que a gente tem, para causa desse concurso, né? A gente teria que. Eu imaginei que acho que o prazo dele é 30. Porque o prazo, acho que de inscrição é 31, é o final desse mês agora. Entendi o porquê. E a gente tem que colocar esse documento na pasta? A gente vai enviar um documento para ele, porque ele vai utilizar isso na inscrição, né? Então a gente vai ter que fazer um ofício da CPG com as informações. Para ele é o da CPG. Isso. É o que ele vai só usar. Só da CPG, não é o dele. Tá. É o da CPG. Tá bom. Então acho que a gente pode seguir dessa forma, já que é interno. Né? Mas assim, a CPG vai meio que seguir também esse, a não ser que o da CPG vai ficar faltando um elemento ele vai ficar com esse parecer aqui, né? Tá. Entendo eu. Mas será que você consegue mesmo antes da... Não sei. Talvez para o Alex, né? É muito parecido com aquele formato lá que o Alex fez? É parecido, professor. Tá. E tem aqueles... Mas você consegue assim para logo. Posso pedir por gentileza, mas não há garantia. Já antecipou. Porque praticamente todos os itens, né? Perdeu o prazo. A aprovação fundamenta na qualificação da instituição, mesma coisa, né? Mérito das atividades acadêmicas e no histórico da tese. É os mesmos itens do outro, não é? São os mesmos itens. São os mesmos itens. Mas isso a gente tem que aprovar em reunião mesmo. Poderia... Não, se a comissão depois aprovar a AD também, tem essa possibilidade, professor. Não teria problema também, né? Mas ficaria meio que um AD sobre AD, né? Entendi. Olha, assim, estão querendo me meter, mas na minha opinião, um parecer circunstanciado da CCP tem que dar um entendimento se tem os requisitos. Né? Não precisa ser de um docente, é da CCP. O coordenador assina como CCP. Para mim, do jeito que está aí, atende. Só porque na hora que a gente for passar isso para a inscrição dele, a gente teria que colocar os elementos, e os elementos aqui estão resumidos, entendeu? Na hora que a gente passar para a inscrição dele, né? Aí esses elementos estão resumidos aqui. Você chegou a perguntar isso para a Cris? Professor, assim, os elementos, eles vão ajudar, acho que vocês a tomarem a decisão, né? Acho que é esse o ponto, né? Não é? A descrição ali do... Mas a gente não precisa colocar nenhum elemento descritivo, porque daí realmente a gente não teria embasamento. Para você é difícil. Eu vou deixar eles desconfortáveis. Se a CPG achar que tem que voltar, não tem problema nenhum. Não, o problema é o prazo, né? Eu dei a solução assim, estava no curto prazo, saber se dá tempo, a referendo. Com conhecimento sobre esses processos, que uma vez que eu acabei de assumir. Mas então, a gente pode... Assim, não, vamos tirar e pedir. Tirar, não, vamos tirar e pedir. 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 Não, vamos tirar e pedir
Tiago, vê se essa Mas isso aí solução. depende da viabilidade dos docentes, a gente vai conseguir responder antes do prazo. A gente... Se o professor Gerson quiser falar um pouco sobre os itens, e daí eu posso depois incluir isso no, entendeu? A CPG já analisa isso, e depois eu coloco essas informações no ofício, também pode ser. Você escutou a sugestão dele? Depois Sim, você... Claro, se vai ser agora ou se vai ser em uma reunião próxima. Não, poderia ser durante a semana. Não, se funcionar, para mim, ok. Tá bom, assim? Porque daí é só os elementos que a gente precisa para preencher logo. Tá bom. Então vamos passar em bloco aqui. Obrigada por você ter alertado. É que hoje eu li uma mensagem lá do grupo e eu achei que estava certo esse. Acho que eu li rápido. Era do professor Ricardo. Era do professor Ricardo. Então tá. Bom, então do item 2 ao item 5, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Tranquilo? Então, aprovado. Então, aqui do item 1 ao 5. Agora a gente vai para o item 1.2, gestão, programa de pós-graduação e administração das organizações. É a grade de horário do terceiro trimestre. Dá para esconder aquela coluna besteira, clicar naquelas 3 barrinhas lá em cima, ó. Aqui ele esconde? Isso aí. Obrigado, professor. Ajuda para vocês enxergarem melhor. Né? Certinho. Calendário, né? E os calendários. Tudo bem? Vamos comentar? Vamos passar para... Permissão, presidente. Ali aparece setembro porque vocês é trimestral. O nosso O nosso e a economia, contabilidade também, né? A gente tem 9 semanas de aula, normalmente. Vocês têm 15? Não é 15? Sim, acho que é. É 15. Vocês me aproveitem, por favor, né? Por gentileza, nota de curiosidade. Nos outros 2 departamentos, todas as disciplinas da pós contam carga. Para professor? Para professor. Conta, mas não é o mesmo valor. Então, na administração, quer dizer, na administração, né? A administração conta 4 créditos. Você tem 60 horas, 4 créditos. A nossa é 45, né? Vocês contam mais. 9 semanas, 5. Porque a conta é 15 horas aula para um crédito. Acho que é aquilo lá, né? A gente conta 4, nosso. Um de 45 vale 4. Só que tem professor que dá 2 de 45, daí só conta 4 também. Porque é no máximo uma. Isso é uma discussão. Na contabilidade é a quantidade de horas sala de aula. Não importa obrigatório, optativo. Não. Cada 15 conta 1. Mas por exemplo, se você pegar a disciplina, elas são 10 créditos. Mas um conta 10, porque o nosso é 6. Trabalho, crédito, aula. Conta só crédito, aula. O nosso é assim. Conta 4, 1. Acho que se colocasse 3, não ia dar certo, né? Porque é tudo... É que vocês têm disciplina de 4 créditos, só você tem de 2 também. Não, a gente tem, todas as nossas são de 8 créditos. Acho que a Janaína levantou a mão. Pode falar, Jana. Eu levantei porque eu preciso me meter aí, ó. Na verdade, as nossas disciplinas, elas têm 90 horas. E aí são 45 de hora aula e 45 de trabalho. Os nossos alunos, eles recebem 6 créditos. E nós recebemos só 4 por uma decisão da chefia, porque nos Janos nós recebemos 6 créditos. Então, a nossa briga lá da pós é fazer o departamento nos atribuir 6 horas, e não 4, porque estamos perdendo 2 créditos, né? Que nos Janos estão cadastrados lá os nossos 6 créditos de aula. Então, só essa correção. E quando a gente dá 2 aulas, como eu dou 2 aulas, a gente recebe 8 créditos. Não sabia, Jana. Mas deveria receber 12. Né? Então, essa é uma discussão e não atribuem todos os créditos que merecemos, porque alegam que aí vai faltar professor para dar aula de graduação. Então, essa é só a minha correção aí. Janaína, tem o mesmo problema na contabilidade, se quiser trocar figurinha para a gente argumentar convencimento. Isso. A nossa dificuldade é, os membros do conselho, muitos deles não fazem parte da pós, né? Então
Porque aí o pessoal que não faz parte da pós acha que uma hora de aula em sala de aula na graduação dá o mesmo trabalho que uma hora de aula na pós, né? E sem contar todas as atividades extras que, por estar na pós, nós desenvolvemos, como participação de banca, a própria orientação, né? Então, eu acho que o trabalho na pós não é valorizado pelas chefias como deveria ser. Então, mais desmotiva do que motiva, né? É um alívio sair da pós, porque você dá menos aula, você não participa de banca, e você ganha a mesma coisa. É isso. Exatamente. Aqui. Eu acho aí, fica a dica para a CPG, que eu acho que a gente tinha que fazer um trabalho para valorização da pós-graduação aí. Exato. Sem contar a cobrança imensa de produção de alta qualidade que nós temos, né? Que é o que sustenta as notas do programa. Então, a gente dá mais aula, publica, faz banca e tem a nossa carga horária toda comida lá, achando que a graduação vai ser prejudicada, né? É um problema. Obrigada, Janaína. Essa história das 4... Eu lembro de ter participado de alguma reunião do CRAD e o professor que dava 2 disciplinas, há muito tempo atrás, não conseguia. Eu não sabia que tinha dado certo. Não, no meu caso, eu dou 2 disciplinas. Eu deveria receber 12 créditos e me dão 8 somente, né? Esse é o problema. Isso e é tão pouco valorizado que eu lembro que naquela progressão de carreira, os professores que dão mais aulas na pós, alguns comentários vieram do tipo, o professor tem um número de créditos na graduação inferior, e aí isso acabou, assim, de alguma forma, dando uma margem para a interpretação. Exato. Você lembra disso, né, Janaína? Lembro. Deu uma margem para uma interpretação equivocada aí da situação. Pois é. Esse assunto, assim, ele não deveria ser tratado, ele poderia ser tratado nessa alteração do regimento? Ou não? Acho que não, porque isso é do departamento, né? Isso seria do departamento. Não é competência do regimento. Tem que ser. Mas que o regimento é só a carga mínima, né? Eles trataram de No regimento não crédito. tem carga máxima. Só tem mínima. Mas é o que está dentro da USP também. Né? Isso. Que é a mesma coisa. Tá. Então tá jóia. Então a gente já passou o item 1.2. Agora nós vamos entrar no item 1. Nós não votamos, né? Não. Então vamos voltar. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. O item 1.3, que é a gestão do programa de pós-graduação em controladoria e contabilidade. Coloca para a gente, por favor. Que é a grade também da contabilidade. Eita. Abriu um navegador aqui, né? Esse. Cinco matérias. Foi agora no primeiro, no segundo trimestre. Essa daí é só o terceiro trimestre. O primeiro e o segundo já haviam sido aprovados. Entendi. Podemos seguir? Algum comentário? Vamos fazer todos juntos aqui? O próximo é o requerimento de credenciamento da professora doutora Maísa de Souza Ribeiro, como co-orientadora do aluno de doutorado Helenice de Souza Gonçalves, orientada pelo professor Carlos Bonacin. O parecer foi favorável pela professora Adriana Procópio e já foi aprovado na CCP. Algum comentário? Pode passar para o próximo. O item 3 é o credenciamento da disciplina RCC 4233, Fundamentos Econômicos aplicada à contabilidade. O professor responsável é o professor Davi.
E o parecer foi favorável pelo professor Eugênio. Também já foi aprovado na CCP. Algum comentário? Pode seguir? Aí o item 4, credenciamento da disciplina RCC 5227, contabilidade da sustentabilidade, o credenciamento do docente também é a professora Maísa. O parecer também foi favorável pelo professor Eliezer, já aprovado na CCP. Essa só tem diferente que tem a figura de 2 docentes colaboradoras que não são do programa, né? Mas como colaborador não conta carga, é só para questão pontual, tá aí. Tá, entendi. E o item 5, que é o requerimento da aluna Udmara Stephanie, para a retenção da publicação da dissertação no portal da biblioteca, pelo período de 12 meses, conforme justificativa. Já foi aprovado pela CCP, no dia 8 de maio. Teve um parecer favorável pelo professor Ricardo. Tem algum comentário para fazer dessa? Eu acho que não é estranho, né? Porque eu acabei de mandar um artigo, uma revista, uma dissertação que foi defendida recentemente, do Yuri, e a revista não falou nada. Mas estava em inglês a tese dele? Não, português. E o artigo? Português. Ah, português. Nós submetemos em português. Então, eu até cheguei a questionar o orientador se tinha um motivo mais específico, foi mais para não ter com medo de dar algum problema, mas em geral não tem. Que eu saiba, a gente só teve um problema, e que o que é o pior é quando, depois que publica no Teses USP, tentar tirar. Aí não tira mais. Aí foi difícil, deu certo, mas foi tenso. Então. Quando ele veio com esse questionamento, eu falei, a única questão é, se for pedir, pede antes. Isso aí. Aí mandou lá no último dia, mas mandou antes. Tanto que tinha uma professora lá, orientadora, no dia da reunião da CELPGR, que a orientada dela teve esse problema, e todos votaram contra. E foi até meu primeiro dia de reunião, tive que subir lá para justificar, e daí as pessoas foram mudando de ideia, já tinha sido reprovado, tá, pelo... CAC? Não, é CAN. Primeiro Câmara de Normas e Recursos, né, CAN, depois subiu para o CELPGR, foi isso. Né? Isso, já tinha sido reprovado lá, e aí foi uma discussão enorme por conta disso. Então, a melhor coisa se tiver, mas no caso era inglês. Então, aí a revista deve ter usado algum software de identificação lá e achou. Sim. E aí... Aí eles até falaram, mas por que o aluno não mudou os termos e tal? Mas, enfim, aí já estava lá para publicar na revista, né? Não dava mais para voltar. Então, isso aconteceu com outros no departamento, no programa de contabilidade. Em geral, no doutorado, o aluno fez artigo e já fez em inglês, porque, assim, dá esse problema. Foi a tese em inglês e o artigo em inglês. A tese em formato de artigo e o artigo em inglês, porque aí dá o pedaço, assim, integral. Eu não sei se isso aconteceu. Você Na sabe? contabilidade, a gente teve um pedido, porque o aluno tinha feito dessa maneira, inclusive foi orientado meu, aí eu falei, não, vamos, e eu nem era coordenador na época, foi bem antes, eu falei, não, vamos fazer o pedido, porque vai dar problema, porque está pegando o artigo exatamente igual ao do resultado. E a grande discussão é, uma vez na internet, mesmo que você tire, o software de caça-plágio já pegou. Mas assim, o problema para a revista não é necessariamente o plágio, porque você é o autor, é o mesmo trabalho. O problema é que algumas revistas têm uma política editorial de... Cobrar, né? Que é Creative Commons lá, né, de forma de compartilhamento, em que ela não aceita ter dentro do escopo dela um artigo que vai ter um free gratuito em outro lugar exatamente igual. Esse é o problema que pega. Então, isso eu não sei se a tese dele está em artigo, formato de artigo. A gente teve na contabilidade que aconteceu da revista questionar, e aí não, mas foi o inverso, perdão. O primeiro saiu na revista, depois veio, aí como já tinha publicado na revista, também precisou vir a revista mandar uma carta que estava ok, não tinha problema. Essas coisas dão um trabalhinho. Bom, então vamos lá, professor, só para esclarecer, do Flávio, já tinha sido publicado no portal, né? Da Udmar ainda não.
porque então ela isso é estava mais no período tranquilo. da versão corrigida. Então, a CPG aprovando, ele para aqui, né? Não precisa subir para a Câmara de Normas, só sim, PGR, né? Muito melhor assim. Bom, então vamos lá. A grade a gente já votou? Acho que não, né? Acho que colocou... Não, professor, não. Colocou Deixa eu tudo só ver em... alguma coisa aqui que é só a de referendo. A grade foi aprovada pela CCP também, faltou ali, mas eu mostrei o despacho. Então não tem nada que já foi aprovado, a de referendo Não, em da bloco, CPG. não. Então a gente pode votar em bloco, todos os itens? Então os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o item 1.3. Agora o item 1.4, que é da economia, programa de pós-graduação em economia. O primeiro é a homologação da eleição do coordenador. Seja bem-vindo, Jefferson. Já está aprovado pela CCP e pela CPG, a de referendo, porque a gente tem que correr com a história do CPF lá, né? Tem que mudar, etc. Então, seja bem-vindo, parabéns aí pela condução. O item 2 é o requerimento de trancamento da matrícula do aluno Lucas Vidal, do curso de mestrado, por 120 dias, a partir do dia 23/4. Foi aprovado a de referendo pela CCP e pela CPG. Realmente a gente faz as aprovações do CPG para acelerar o caso, né? Para não ficar parado. E às vezes também porque está próximo da qualificação, não sei se é o caso dele, né? Ele tem um prazo de inscrição em seminários que estava bem próximo, professor. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu acho que esse ainda foi na época do Luciano, né? Mas eu acho que esse aluno ele já tinha feito pedidos assim. Parece que se eu não estou confundindo, ele começou um outro curso. Tá, isso eu não lembro. E aí a gente. Eu acho que ele ia largar o curso. E aí, de alguma forma, foi viabilizado ele pedir estancamento até a incerteza sobre o caso dele ser resolvido. Entendi. Pode ser esse caso, mas estou vendo ali umas coisas de médicas, né? Eu acho que esse caso sim, mesmo. Professor, é o mesmo, mas ele anexou os pedidos aqui, as consultas, né? os atendimentos, né, que ele passou, porque ele pediu por trancamento por motivo de saúde, né? E a tradição, seria até bom saber dos colegas, dos demais programas, mas a tradição lá na economia tem sido pedido por motivo de saúde, ele meio que não discute. Tem aqui uma coisa de saúde, a gente tem que... Aumentou muito, viu? Nos 3 programas. Aumentou demais. A gente segue isso também. Veio o negócio do médico, quem é a gente para avaliar uma situação complicada, né? Tem uns que põem até mais do que precisa, põe até receita de remédio, põe um monte de coisa ali, tá? Eu fico constrangida também de querer ficar entrando nesse mérito, né? Bom, então do Lucas a gente passou. Aí tem o requerimento de trancamento da matrícula do aluno Wallace Maciel de Oliveira, do curso de doutorado, por 281 dias, a partir de 25 de março. É esse que tinha acabado de entrar, né? Não, esse já estava, professor. Esse já estava. Entrado no curso, você diz isso. Ele mesmo. Ele é ingressante agora, esse, 2023. Você quer comentar alguma coisa, Jefferson? Eu acho que é esse caso. Vocês também, né? Mas a um que ingressou agora, em 2023, a perspectiva dos professores que estavam ministrando o curso é que é um aluno promissor, não é uma questão assim, o aluno da dificuldade, mas parece que ele tem problemas familiares. Parece que mudança, né? Questão financeira também. Bom, então tá. Professora, só frisar que foi aprovado 257 dias e a partir de 3/5 que ele tinha pedido 200 e... é verdade. Teve uma mudança na CCP, a CPG aprovou a de referendo com a mudança da CCP. Porque ele estava pedindo a partir de 25 de março, mas tinha uma questão de um mês de bolsa, né? Então, ficou com um número menor de dias, ele pediu 281, ficou 257, a partir do dia 3 de maio. Bom, e aí tem o último item, que é o item 4, proposta do edital de
02 de 2023, para alunos de curso de doutorado, ingressantes em agosto de 2023. Já foi aprovado pela CCP, pelo Departamento de Economia. E aqui está o edital completo. É esse? Tá? Os outros programas têm entrado no meio do ano? Não. Só no começo. Ah, não. Desculpa. O doutorado a gente tem 3 por ano, né? Isso. Na Que administração. na administração. Na contabilidade tem, Marcelo? A gente tinha 2, a gente diminuiu alguns anos atrás para 1, agora a gente está fazendo um novo processo de planejamento estratégico, estamos discutindo isso. Se a gente vai, principalmente por causa do doutorado. Porque o mestrado meio que todo mundo forma no final do ano, né? Então, mas o doutorado tem gente que defende, aí até esperar o outro ano. É verdade. Aí a gente questionou isso aí, mês que vem a gente deve Tomar uma decisão. tomar uma decisão. Tudo bem? Mais algum comentário? A gente pode voltar ao bloco? Eu acho que eu testei feito prático, mas esse edital não foi tão consensual no programa. Quando membros da CCB, eu votei contra, como conselheiro, votei contra, mas aqui na CPG, eu imagino que posso votar contra, estou representando o programa, então vou votar a favor. Eu já passei por isso. Acho que não faz sentido. Mas vocês não tinham em agosto. Não, mas é estranho assim. O que estão fazendo aí. É porque sobrou vaga. É a democracia, né? A gente tem que seguir o que a maioria quer. É isso aí. Mais algum comentário, pessoal? A gente pode voltar em bloco? Então, item 1.4. A homologação, né, do professor Jefferson, o requerimento de trancamento de 2 alunos e a proposta de edital. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Então, item 1.4 aprovado. Agora a gente ir para itens para aprovação em bloco. Do PPGAL, a gente tem o resultado final do processo seletivo do 3º trimestre, do edital 005-2023, aprovado em CCP no dia 4 de maio, e a de referendo na CPG. Foram 2 alunos, né? A Gisele e o Marcelo. Professora Adriana e professora Gessiana. Podemos aprovar? Ir para votação, quer dizer? Esse foi um caso, a gente nunca teve processo seletivo de mestrado nessa época. Mas surgiu essa demanda e a gente fez, acho que não tanto pela democracia, mas pela falta que sobraram vagas, né? Então... Mas pelo regulamento do programa oferece quantas vezes? Era uma só. Mas agora mudou. Então, Janaína, você está nos ouvindo? Estou sim. O nosso regulamento tinha alguma questão que impedia? Não há nenhum impedimento, porque não há menção se vai ocorrer 1 ou 2 ou 3 vezes por ano. Então, como doutorado a gente faz 3, a gente resolveu fazer, então, o mestrado numa segunda entrada, mas não sei se houve pouco tempo, né, de divulgação, que o pessoal se prepara para fazer a AMPAD, mais para o fim do ano, né? A gente teve só esses 2 inscritos, né? Mas 2 é melhor do que nada também, né? Eu achei que valeu a pena, né? Por ter mais aluno. Mas não sei se faremos novamente, não. Vamos tentar concentrar divulgação aí para essa entrada no começo do ano que vem. Posso tirar uma dúvida? Pois não. O Marcelo já comentou que a gente vai discutir, fazer uma reunião para rever o planejamento estratégico. Fazendo os editais 3 vezes, como você comentou, no doutorado, percebeu alguma melhora em termos de demanda dos alunos? A gente usa o edital em 3 entradas já faz muitos anos, mais de 10 anos já, desde o início. No início a gente testou, fez 1 só por ano, e aí o que a gente percebeu? Como as defesas de mestrado, elas ocorrem em qualquer época, né? A gente teria candidatos ao longo do ano, naturalmente. Já no mestrado, as pessoas terminam seus cursos no final do ano. Então, fazia mais sentido manter um fluxo
contínuo, né, de 3 entradas para o doutorado, que a gente teria, né, defesas de mestrado a qualquer momento, e o mestrado, então, fazer só uma vez, para pegar os formandos, né? Então, desde o início, a gente trabalha dessa forma, viu? Tá. E é bom, porque realmente tem processo seletivo que a gente tem 10 candidatos, aí no seguinte tem 3. Tem uma variação bem grande, porque sempre depende das defesas, né? Uhum, entendi. Beleza, obrigado. Imagina. Podemos caminhar para a votação? Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Agora nós vamos para o item 1.6, não tem, né? Depois o item 1.7. O primeiro é prorrogação de prazo de depósito da dissertação 90 dias, da aluna Manuela Irata, do curso de mestrado, já foi aprovado a de referente. O segundo requerimento para prorrogação do prazo de depósito da dissertação do aluno João Paulo Machado, do curso de mestrado também. E o terceiro, o requerimento do professor Cláudio Ribeiro Lucinda para descredenciamento como responsável da disciplina REC 5027, Organização Industrial. Também é aprovado a de referendo pela CCP e CPG. Algum comentário, pessoal? Acho que o Cláudio aqui é só porque ele agora está em São Paulo, né? E aí, quando a gente vai chamar ele para a banca, tem uma Aparece regra como... que dificulta porque ele está na disciplina. Aí, E ele nem ministra essa disciplina. Aí assim, é meio para adequação. Só. Ele aparece como interno, né, professor? Esse é o problema, né? Ele fica como se fosse um membro da FEA na banca, daí a gente não conta, né? Os dois prorrogação de prazo. Então, é tudo aqui Então, todos os 3 itens é para referendar. Então, podemos caminhar para o referendamento. Então, os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Certo, referendado, item 1.7. Agora, o item 1.8 já é um pouquinho maior. O primeiro item é o da banca do aluno Marlos Fernandes Lopes, sugestão foi feita pela CCP. Então, o título do trabalho é Impacto das crises econômicas sobre remuneração dos acionistas. E o orientador, o professor Maurício, que foi aprovado em CCP no dia 4 de maio. Foi o documento? Coloquei, professor. Tranquilo, aqui tem algum comentário? Eu acho que vale só o comentário que, como não, foi aquele caso que não houve assinatura do orientador, a sugestão veio do próprio aluno, obviamente, tinham até situações de pessoas que não seriam adequadas aí, e aí o que a gente fez foi trazer como os membros 1 e 2 aqueles que haviam participado da qualificação, né, uma vez que acho que faz bastante sentido para a defesa quem participou da qualificação do trabalho, e os 3, 4 e 5, a gente levantou alguns nomes e aí foram sugestões dos membros da CCP. E os suplentes também tentando seguir uma lógica mais ou menos semelhante. Tá? Mas todos da área, com conhecimento, e pesquisadores renomados aí, bem, uma avaliação isenta e adequada com o que se espera. Esse aqui é o único que não está... Não, tem mais, né? O presidente da banca vai ser o orientador dele? Olha, não houve solicitação formal por parte do orientador para não continuar a orientação. Como ele mandou aquela carta dizendo que ele era favorável, que é o motivo que levou à mudança do entendimento, acho que nada mais correto que seguir o trâmite da USP, que recomenda o orientador presidir a sessão. Então, a gente deixou o orientador e fizemos a adição de um substituto, que é um professor de programa, também da área de finanças, associado, que teria aí condições, caso o orientador
não possa comparecer. Plano B, né, professor Marcelo? Exatamente. Então, já deixamos pronto aí, caso necessário. Legal, obrigado. Obrigada. Professor, mais algum comentário? Podemos seguir? Bom, esse aqui, tem mais algum que a gente não aprovou a de referendo? Um e o dois só, o resto tudo a de O referendo? resto, a Então, vamos partir fazer do esses 3. dois para a gente voltar. É outra banca do aluno Matheus Sérgio Custódio Aquino. A orientadora é o professor Bruno Ledo. Foi aprovado já pela CCP. Aí. Esse eu estava com o problema do professor Lucindo, né? Então, passou o descredenciamento dele na disciplina e depois eles aprovaram Entendi, para poder dar certo isso, para a ele banca constar dele. como um membro externo na unidade. Então, vamos votar esses dois, pessoal? Então, os contrários se manifestem e os favoráveis permaneçam como estão. Então, o item 1.2 e o item 1 e o 2 do 1.8 estão aprovados. Agora vamos para o item 3. Agora é a sugestão de comissão da defesa do Lucas Fávaro, aluno do professor Luiz Guilherme, foi aprovado pela CCP e pela CPG. Vou passar em bloco isso, tá? Eu posso ir reproduzindo aqui Pode, na tela por favor. enquanto você fala? Isso. Tá. Aí mais uma comissão, item 4, do aluno Guilherme José Lemos Plantino. O orientador é o professor Márcio Laurini, foi aprovado a de referendo também, e pela CPG e pela CCP. Desculpa, aprovado pela CCP e a de referendo pela CPG. Número 5 é o Matheus Vilhaça, orientador é o professor Daniel Domingues dos Santos, também já foi aprovado pela CCP e a de referendo pela CPG. Somente, então, um pouco lento aqui. Essa é a comissão. Esse é qual mesmo? Esse é do Rafael Nogueira do Prado. Rafael. Aí agora a número 8, que é do Marcel Lourenço Filho. Acho que é. Eu acho que esse Rafael ia falar ainda, né? Então ele não... Porque eu ia falar na verdade era do Daniel. Daniel? Estava no item 5. Mas o 5 é o Matheus, não é, professor? Do orientador. É o Matheus, o orientador é o Daniel. Tá que eu vi que é o Alex ali. Eu não sei, ele também... Tá trocado o arquivo. Então é isso. Tá trocado. Né, eu falei, parece que eu abri. Não, tem Rafael 2 vezes aqui. Na verdade, não é que tá trocada, não. Tá com o Rafael 2 vezes. Tá. Aí o resto tá certo. Aí a do Igor Soares Costa, que é do professor Jefferson. Também já foi aprovada na CCP e a de referenda na CPG. O Rafael já mostrou, né? Que é Rafael Nogueira do Prado, que é do professor Alex Ferreira. E o item 8 é o Marcelo Lourenço Filho, que é do professor Renato Leite Marcondes. Deu tempo? Sim. O próximo é da Júlia Galego Shoa, do orientador Daniel Domingues dos Santos. O número 11 é o Bruno Ferreira de Moraes. 10, professora Cecília. Não. Desculpa. O 10 é a Cecília Dutra Carolino, também do professor Daniel. Número 11. Pode ir? Número 11 é o Bruno Ferreira Moraes, do Alex Luiz Ferreira, orientador. O 12 é do César Fernando Souza, professor orientador Fernando Antônio Barros Júnior. O 13 é do João Pedro Colle de Souza,
Orientador Márcio Laurini. Nossa, acho que nunca teve tantas longas. 17. Agora, o que você falou? 17, acho que são. Acho que é o 15, né? Não, é 17 bancas. 17 bancos, né? Agora o 15 é o Felipe da Silva É Basso. Fernanda Cristina Valente, professora. Não, desculpa. Aqui tem 2 do Laurini, eu confundi de novo. Fernanda Cristina Valente, Ensaios em Estatística Espacial. O Márcio Laurini, de novo. Agora o 15 é o Felipe da Silva Basso, orientado do professor Luiz Guilherme. E o 16, Juliano Queiroz Ferreira, orientado pelo professor Alex Ferreira. E o 17, finalmente o último, da Letícia Maria Faleiro Nascimento, orientada do professor Marcelo Sanches, que foi aprovado também pela CCP. Todos esses que eu falei foram aprovados pela CCP e há de referendo pela CPG. Podemos referendar? Então, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Então, o item 1.8 está ok. Aprovados. E o item 1.9 são atas de defesa, uma da aluna Denise, Miriam da Silva, já foi homologado também. E a outra ata é do aluno Caio Duarte, orientado pelo Marcelo Botelho. Algum comentário? Podemos votar? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Caio Duarte. Caio Duarte. Nossa, eu lembro dele. Fez 17. Agora a gente vai para o item 1.10. Conforme aquela resolução 8082 do Covid, a gente teve um requerimento do Ícaro Duarte Pastana, orientada a professora Flávia, e aprovado pela CCP e pela CPG no dia 8 de maio. Esse aqui foi diferente, né? Diferente, isso. Não está escrito. Só para eu tomar ciência, o que é mesmo esse pedido? Quando a gente tem alguns alunos, quem está no regulamento novo, me corrija aí se eu falar besteira, não pode pedir. Quem entrou depois de uma determinada data não pode pedir, se não me né? engano, é julho de 2022, professor, a data. Então, quem é da época do Covid ainda, até julho de 2022, pode pedir ainda prorrogação do prazo. Motivo Covid. Motivo Covid, que aí o argumento tem que ter a ver com a pandemia de alguma forma. Podemos caminhar para a votação esse? Algum comentário? Então, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Bom, agora para a pauta suplementar. O item 2.1 é o resultado do processo seletivo de doutorado. Esse é do PPGAL. Aí na tela. Quer comentar alguma coisa, Janaína? Não, foi tudo muito tranquilo, então, 3 candidatos, os 3 foram alocados, tudo certo. Como eu disse, tem processo que a gente tem só 3, tem processo que a gente tem 10, né? Então, tudo certo. Obrigada, professora. E agora o próximo item, que é do doutorado, é o edital do doutorado direto para ingressantes do 3º trimestre. É do PPGAL. E é do PPGAL também. Quer comentar esse, professora? Não, então, a gente faz as 3 entradas, né? Então, esse resultado que a gente acabou de ver é o da segunda entrada para o 2º trimestre, e agora o edital para o 3º trimestre.
Então, não há nenhuma mudança, a gente tem feito, seguindo sempre o mesmo edital base, só atualizando mesmo as datas, né? Com as arguições online, e não há nenhuma mudança. É isso. Obrigada. E eles têm o doutorado direto junto, né? Bom, então a gente terminou, agora a gente vai para o expediente. Tá da reunião? Tá aqui? Não, né? Professor, não. Que eu vi que não tem nada para clicar. Esse mês foi essas difícil. bancas aí, né? Bom, então eu vou passar alguns comunicados. Tem um que ainda não veio nenhum comunicado formal para a gente, mas eu comentei lá na congregação que a USP tem um grupo de trabalho trabalhando com essa questão das aulas à distância, né? Dos cursos à distância na pós-graduação. E eles chegaram a uma conclusão curiosamente diferente da graduação, porque a graduação parece que tem um termo híbrido, mas na pós-graduação esse termo híbrido não vai ser utilizado. O que muda? Então, as disciplinas à distância seriam ministradas em casos excepcionais, não sei se vocês lembram disso. Agora muda que vai ser um percentual da carga do aluno, que pode ser no máximo de 40%. Ou seja, o programa vai ter que disponibilizar disciplinas online com certo cuidado, porque o aluno não pode ter mais de 40% de disciplinas online. Para a gente, se a gente tiver, por exemplo, o professor tem que estar na sede, os alunos têm que estar na sede para ser considerado presencial. Só tem duas opções, ou é presencial ou à distância. Não existe o híbrido na pós-graduação, nesse modelo que foi apresentado lá nessa UPGR. Então, como é que a gente faz para ter um professor externo? Se o professor da USP estiver junto aqui com os alunos na sala de aula, eu posso convidar alguém para participar externamente. E aí vai ser presencial. Agora, para nós, não tem grandes mudanças, a menos que a gente não vai ter que ter muitas disciplinas online. A gente vai ter que ter uma ou outra no máximo, porque o aluno só vai poder ter esses 40%, e dependendo da carga do curso, isso significa 2 disciplinas, né, Thiago? A gente fez umas contas, né? Na administração, né? A administração acho que estavam 2 disciplinas. Ou seja, o aluno não pode fazer 3 disciplinas à distância, vai ter que ter 2. A Janaína pediu, né? Só um minutinho, Janaína. Só porque eu estou com uma dúvida sobre isso que você está falando, mas depois eu pergunto. Não, pode falar, vai. Quem vai controlar isso? Porque se fosse 40% das disciplinas, a gente talvez pudesse fazer algum controle, mas é 40% dos créditos do aluno, não é? É sistema. O Janus vai travar? Vai ter algum controle se é online? Vai. Segundo eles, vai. Isso é relativamente fácil, porque né, o Janus já não controla quantos créditos o aluno tem que ter para poder qualificar, para poder defender. Se a disciplina já está indicada no Janus que é online ou que é presencial, é só criar uma coluninha lá, o que é online e o que é presencial. E aí fizeram na matrícula deles. Não, na verdade, na hora de contar os créditos. Mas aí não é um problema? Se o aluno não sabe direito disso aí, e aí ele faz a disciplina, aí na hora que ele recebe o crédito, o Janus não aceita colocar o crédito dele, né? Não, o problema é que se ele exceder o valor lá, não vai estar habilitado a defender. Assim, eu acho que vai ser importante, pelo menos na contabilidade, a gente tem um programa muito flexível. O aluno tem, tanto no mestrado quanto no doutorado, uma matéria obrigatória, e depois ele tem que fazer um conjunto de matérias de métodos mínimos. Então, a gente bate muito que a definição das disciplinas que o aluno tem que fazer, inclusive até para atender esse requisito de ter esse mínimo, depende do orientador, da relação do aluno com o orientador. A gente vai ter que deixar isso muito claro, que precisa ficar atento também para não fazer um monte de disciplina online. Vai ter que comunicar isso bem, muito claro para os alunos, né? Para não acontecer isso aí. E tem alguma chance disso ser revisto, Silvia? Porque pensando em internacionalização, isso é bem ruim, né? Que a gente queria, por exemplo, no PPGAL, cadastrar algumas disciplinas online para serem ministradas em inglês, e aí o professor também que está fora, como, por exemplo... Vai poder continuar, mas você vai ter que ter um professor aqui na sede. Então, por exemplo, você poderia dividir uma disciplina com um professor de um outro país, uma outra instituição, só que você teria que estar presente aqui, e os alunos presentes. A gente não poderia ter, por exemplo, alunos de lá
fazendo a disciplina. Exato, então, mas isso E aí ela seria... empobrece, né? Empobrece. Eu não entendo por que esse número, 40%. A gente tem poucas disciplinas, né? Nós temos só 6. Realmente, né, limita, a pessoa vai fazer só 2 e olha Foi lá. aprovado com, se eu não me engano, só com 4 votos contrários. Então, apesar de muita discussão, foi aprovado com 4 votos contrários. E o colégio, não sei quantos são lá, mas é bem grande o colégio lá. Então, com certeza vai implantar. Agora, esse número mágico aí foi bastante discutido, viu? 40. Na verdade, o que eles não queriam usar era o híbrido. Curiosamente, na graduação eles estão usando, né? Apareceu lá naquele documento que veio daquele CO extraordinário. Eu não entendo o que é o híbrido, né? O híbrido seria parte de alunos online, parte presencial, parte das aulas online, parte das aulas... Ou isso. Agora, se você tiver aulas presenciais e aulas não presenciais, aí é remoto. Aí é então, o que? só tem 2 opções. Ou é presencial com os alunos na sede, o professor na sede. 100% presencial ou remoto. Com a participação de alguém externo, aí tudo bem, é presencial. Mas se tiver dias presenciais e dias remotos, aí é remoto. Entendi. Teve muita discussão lá, porque para nós isso não é tão problemático, mas lá a gente percebeu que tem vários programas que são interunidades, cidades diferentes. Então, inviabiliza, né? E quando a gente quiser fazer, por exemplo, um DINTER ou um MINTER com uma instituição... Eles, eu devo estar no microfone falar sobre isso. Segundo eles, vai ter exceções. Mas eu acho que eles não pensaram no sistema. Porque o sistema vai ter que conseguir travar o aluno e destravar, tal, né? Enfim. Não vai dar um trabalhinho fazer isso. Aí eu acho que dá trabalho, porque daí você teria que destravar alunos. Quer dizer, dá e não dá, né? Mas você teria que ter uma exceção de alunos do DINTER, do INTER. Tá bem. E aí, uma coisa que eu pedi para eles, e o pró-reitor balançou a cabeça que sim, que faria, é não fazer nenhuma mudança no meio do caminho, né? Que essa mudança fosse sempre para ingressantes a partir de determinado período, porque seria uma loucura calcular isso. Porque a gente tem um monte de disciplina online por causa de pandemia aí, né? Nos atuais alunos. Então, provavelmente isso ficaria para futuro, não vai ser para quem está agora. Uma outra coisa que eu pedi lá também na reunião é um treinamento para o Sucupira, que todo ano essa situação, né, que se troca funcionário, quem tem experiência, como é que vai fazer, enfim. E aí, na mesma hora, eu falei, bota aí, nós vamos ter uma sala desse assunto. Ó, parece que vai ter um evento e aí vai ter esse vai estar em pauta lá, esse evento. Uma coisa que eu tinha de falar sobre isso é que eu acho que podia ter dentro da USP um tira-dúvidas. A gente tem dúvida o tempo todo, só que nós contratamos uma consultoria. Nós estamos gastando para isso. Não tem sentido a USP não ter um setor dentro da pós que possa nos ajudar. Tem lá um professor que está travado, a gente não consegue fazer tal coisa. Porque a hora... Então, assim, ou vamos destinar verbas para a gente poder gastar com essas consultoras. Porque, às vezes, são dúvidas assim que são simples para quem mexe no sistema todo dia. Mas, como você falou, troca secretária ou troca coordenador, é um outro mundo aquele negócio lá. E ele sinalizou que isso é, sim, uma demanda deles. E quando eu falei, todo mundo balançou a cabeça, assim, tipo, que é um problema para qualquer CPG. Assim, quer dizer, não para CPG diretamente, mas que para qualquer unidade isso é um problema. Pelo jeito, é unânime isso. Então, acho que vale a pena mesmo ter Fale Conosco, né, para trabalhar essas questões. Bom, então, da minha parte de comunicados da reunião da CELPGR, foi uma reunião de 4 horas de duração, começa às 10 e terminou mais de 2 horas da tarde. E eu não sei se o pessoal da USP não vai no banheiro, não bebe água, não faz nada. Não almoça. Eu já estava chamando Jesus de Genésima. E não podia ir embora, porque tinha que ter o número mínimo para votação, né? Então, aí tinha que ficar de fralda. De fralda. Então, foi uma reunião bem longa mesmo, e essa parte aqui foi uma reunião bem demorada. Mas, no final das contas, teve uma votação muito boa, né? Então passou.
Bom, o item 2 aqui são os editais. Então, a gente tem 4 editais. Você quer abrir, Thiago? Não precisa. O meu também está demorando. Então. Toda a rede ter ficado Eu não lembro de estável, cabeça né? essas siglas. PDC é o doutorado sanduíche. Ah, tá. Então me ajuda aí com as siglas, que daí a gente não precisa abrir todos. Né? Mostra aqui. O primeiro aqui é de doutorado sanduíche. O segundo, VE, que é de trazer um professor de visitante perto. estrangeiro. É o visitante estrangeiro. Eu vou abrir ele aqui também. E o terceiro é a do professor Indo, né? É o Do docente USP Indo. Isso. É o júnior e o sênior, né? Isso, júnior e sênior. O professor nosso indo, né? Então, o segundo aqui é o professor estrangeiro vindo. E o último que é para administrativo, de capacitação, né? De funcionários. De funcionário. Só eu coloquei aqui porque ele tem uma fase que depende da análise da CPG também. Né? A CPG precisa de aprovação de diretoria e classificação da CPG. Então, caso tenha, por conta da data dele, prazo de inscrição, teria que ser uma análise AD ali, né? Mas daí, conforme as inscrições, se a gente receber a inscrição, eu vou falando com você. Tá bom. Então é isso, pessoal. Algum comentário em relação a esses editais? Tranquilo? Não sei se vocês lembram, mas na reunião passada teve o repescagem, né? Que é o nome que usaram. Remanescentes. Remanescentes. Vagas remanescentes. Então, a gente nem quis botar esse junto para não causar confusão. E aí, esse mês agora é o novo, realmente, que é o de 2024. Pode falar, professora? Não, é só uma observação. Esse último que a gente fez lá da repescagem foi tão em cima que nós não tivemos nenhuma inscrição para nenhum edital. Então, esse agora, como até agosto, né, acho importante avisar os alunos, docentes, que haverá um tempo bem maior, tanto para fazer TOEFL ou para, né, pegar as cartas. Então, assim, eu também acredito que ele vai ter depois uma repescagem, porque vão sobrar muitas vagas desse último agora, né? E uma pergunta, se você ouviu alguma coisa lá, Silvia, se vai ter um novo print, porque vai terminar, né, o convênio. Por isso que eles estão fazendo esse monte de editais. Isso, não, termina no ano que vem. No grupo do WhatsApp, acho que surgiu uma conversa lá, mas preciso ler. Sabe por quê? Porque às vezes pode ser a última chance aí dos alunos irem, ou dos docentes. A última chance é assim, até fazer um novo. Pode ser que demore, né? Então, posso perguntar no grupo do... Muita vaga, gente. Agora tem que ir com tudo nisso aí. Olha, 276, mais as que sobraram desse atual. Tá vendo? Tem que todos os alunos voltarem até outubro de 2024, porque termina o projeto. Isso. Ah, tá. Então, todos deverão estar aqui já. Acho que vale a pena aí o pessoal fazer um mutirão de TOEFL, sei lá, para entrar nessa leva aí, que vai saber quando nós vamos ter outro. Né? Tem 2 janelas, o Ademar. Isso, janeiro a março de 2024, ou a segunda janela, de abril a maio de 2024. 6 meses. A janela não já era, né? Que já foi. Não, esse daqui não foi nenhuma. Não. Essa agora. Esse aqui está começando agora. Eles abriram um edital com as 2 janelas já, com espaço. Porque deve terminar o convênio ali. Bom, da minha parte é isso. Palavra aos membros. Posso fazer uma pergunta? Eu queria ver com a Janaína, com o Jefferson aí. Veio a mudança da obrigatoriedade de residência dos alunos bolsistas na cidade do programa. O que vocês acham? O que vocês estão planejando para esses alunos não sumirem de vez? Direito do aluno. Falou que ele não é mais obrigado. Essas reuniões são terríveis, né? Gravadas aí. Não, então. Vocês querem finalizar? Vou botar uma pulseira. Pode finalizar. Uma pulseira, uma tornozeleira nos alunos. O roteiro. O problema eu não falava isso muito intensamente, não. Isso ficava de cada orientador fazer as suas reuniões. No programa, eu sei que vocês têm um controle, uma lista de presença e tal. A gente não tem isso. A gente já não cobrava isso de uma maneira, sei lá, tão austera, né?
Cada orientadora que fazia a sua cobrança. Então, não vai haver muita mudança, não. Assim, da minha parte, veja, não sou querendo burocratizar. A gente fazia porque lá atrás teve problema de gente que sumia aí, e aí começou a vir, fulano de tal, tá nas redes sociais, tá na praia, no exterior, não sei aonde, e falou, bom, então vamos fazer isso aí. Mas o problema é assim, né, como é que a gente engaja os alunos a, mesmo longe, continuar trabalhando, né? O bolsista, teoricamente, é dedicação integral. Então, eu tenho uma sugestão. O que a gente faz, na verdade, a gente tem um controle, né, que faz anualmente, junto com os orientadores, que é um formulário que a gente solicita uma avaliação do bolsista, porque a nossa bolsa, ela é para o curso todo, né, 24 e 48 meses, mas condicionada a uma avaliação positiva anual, né? Então, nessa avaliação positiva, vocês podem colocar a avaliação sobre a assiduidade, a frequência, né? Se o aluno tem vindo pessoalmente para as reuniões, que a gente avalia vários aspectos, né? Entre eles, a participação em reuniões. Só que essas reuniões também podem ser virtuais, né? Se for pensar. Não tem problema, mas tem uma coisa. Você pode me mandar esse formulário? Mando. A gente fez, assim que implantou essas bolsas, que a gente apelida de vitalícia, né? E podemos mandar, sim. Então, em todo ano o bolsista é avaliado. Até hoje nenhum foi mal avaliado, né? Mas se vier uma avaliação negativa, a gente não renova a bolsa. Legal. Mais algum comentário? Não? Bom, obrigada a todos, então está encerrado.